Pantanal é uma região espetacular. É a maior planície alagável do planeta. São 210 mil quilômetros quadrados e as cheias anuais dos rios atingem cerca de 80% de sua extensão. Ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e estende-se pela Bolívia e Paraguai. Peculiar não só pelas suas belezas naturais, como também pelo papel que desempenha na conservação da biodiversidade. Já foram registradas no Pantanal pelo menos 4.700 espécies. Devido à sua importância ambiental, o bioma foi decretado pela Unesco em 2000, Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera. Para esta nova expedição do Dakar Overland, estaremos a bordo de 2 novos modelos da Land Rover, uma Defender 110 Diesel e uma Defender 90. Acompanhe o desempenho destas duas incríveis máquinas nesta fantástica jornada de 4.400 km para o Pantanal Mato Grossense, Nobres e Chapada dos Guimarães. Nesta nova aventura, cruzaremos todo o estado de São Paulo e entraremos em Mato Grosso do Sul por Santa Fé do Sul. Percorreremos longas estradas até atravessarmos para o estado do Mato Grosso. Chegaremos ao Pantanal e em Poconé, finalmente ao início da emblemática Transpantaneira. Muitas aventuras e belezas naturais nos aguardariam. Ficaremos hospedados em uma elegante pousada na Transpantaneira, onde faremos trilhas a pé e passeios em barco por exuberantes corichos para observação da fauna e flora pantaneiras. Percorreremos toda a extensão da Transpantaneira e suas 120 emocionantes pontes, até o ponto final em Porto Jofre. Embarcaremos em um empolgante safari pelo rio Cuiabá em busca das onças pintadas. Deixaremos Porto Jofre e seguiremos para Nobres, o centro do ecoturismo e turismo de aventura do Mato Grosso. Em seus rios de águas cristalinas, faremos passeio de boia-cross, flutuação para observação da vida aquática, mergulharemos com os peixes na cachoeira mais exuberante da região, faremos uma longa travessia de tirolesa, visitaremos também a Lagoa das Araras, que mais parecia uma pintura. Chegaremos à Chapada dos Guimarães, onde faremos trilhas de 4x4 e a pé. Conheceremos cachoeiras, mirantes, cavernas e lagoas de cor azul turquesa. E ainda assistiremos ao mais esplêndido pôr do sol da expedição. No retorno para casa, conheceremos a capital Campo Grande e visitaremos uma incomum feira noturna. Assista esta nova série do Dakar Overland e nos acompanhe nesta jornada de 4.400 km. Se você gosta da forma como relatamos nossas aventuras, inscreva-se no canal e acione as notificações. Deixe já seu like, é assim que o YouTube reconhecerá nosso valor e levará nossos conteúdos para mais viajantes. Ajude o Dakar Overland a crescer e difundir a cultura Overland no Brasil. Esta expedição será protagonizada pelo novíssimo modelo Land Rover Defender 110 com motor a diesel. Foi entregue na CB Automotive, tradicional concessionária das marcas Jaguar e Land Rover, poucos dias antes da nossa partida para o Pantanal. E que privilégio! Foi o primeiro modelo a diesel faturado no país. O Tony já estava satisfeito com sua Defender P300 a gasolina, mas optou substituir por este modelo com maior autonomia, perfeito para o Overland. Tínhamos pouco tempo para prepará-lo para a expedição. Na Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland, os pneus originais foram trocados pelos da Yokohama Geolandar All Terrain. Ficamos sempre impressionados com o cuidado e o capricho de toda a equipe ao cuidar das nossas preciosas viaturas. Defender quase pronta para a expedição. Só faltava agora fazer a arte e envelopar no Garagem Home em Campinas.
Estávamos de volta à CB Automotive para buscar a segunda Defender para a expedição. Olá a todos! Não será somente uma Defender que irá cruzar a Transpantaneira, serão duas! O novo modelo 90, mais curto e com motor a gasolina. Vamos lá? Obrigada a CB Automotive e a Land Rover, por cederem uma nova Defender, dessa vez uma 90. Será uma perfeita oportunidade para compararmos o desempenho dos dois motores. Quem está aí na frente é o Márcio, com a Defender 90, com a qual viajaremos para o Pantanal amanhã. As duas Defenders prontas e na garagem, ainda passamos no mercado para comprar alguns mantimentos que não podem faltar em nossas viagens. Nossa salvação dos almoços, nos dias que a gente não vai ter restaurante no caminho. Vamos pegar um de cada para provar? A gente já conhece esse aqui. Além dos cup noodles e salgadinhos, selecionamos alguns queijos para acompanhar o vinho. Chegava o empolgante momento de carregar o carro. Apesar de menor, conseguimos acomodar tudo o que precisamos na Defender 90. As malas, ferramentas, equipamentos de cozinha, a geladeira portátil, todos os equipamentos de filmagem, além de água e mantimentos. E na Defender 110 coube tudo com muita folga. Tudo pronto, vamos descansar. O dia amanheceu com o tempo aberto. Era chegada a hora de partir rumo ao Pantanal. Estamos deixando São Paulo com 14 graus de temperatura. E aí, Ju? Belo dia para viajar, hein? Com certeza. Deixamos São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes. Bom, nosso primeiro dia de deslocamento, a ideia é almoçar na região de São José do Rio Preto, mais ou menos. E vamos chegar na cidade de Santa Fé do Sul. O ponto de encontro foi no posto Lago Azul, em Jundiaí. Em poucos minutos, nossos amigos Tony e Ju chegaram. Finalmente as duas Defenders estavam pela primeira vez juntas para esta grande aventura. Vamos seguir viagem. O objetivo do dia será percorrer 630 quilômetros até Santa Fé do Sul, na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Fizemos uma rápida parada em Cordeirópolis. A temperatura não parava de subir. Começamos o dia a 14 graus e agora 29 graus. Passava das 13 horas e entramos em Catanduva para procurar um lugar para almoçar. A primeira refeição da expedição será pastel. Adoramos pastel. Nos surpreendemos com um tamanho generoso e estavam deliciosos. Aproveitamos que estávamos na cidade e abastecemos antes de continuar a viagem. Em Mirassol, paramos para um descanso e um café. Tomar um cafezinho. Faltava pouco menos de 200 quilômetros até nosso destino do dia. As rodovias eram ótimas, com bom asfalto, duplicadas e bem sinalizadas. E antes das 18 horas, chegamos em Santa Fé do Sul e ao nosso hotel do dia. Enquanto descarregávamos os carros, para nossa surpresa, fomos cumprimentados por uma seguidora do canal. Muito obrigada pelo carinho! Chegamos ao nosso primeiro destino da expedição, estamos na cidade de Santa Fé do Sul. Vamos ficar aqui hospedados no Litani Comfort Inn. Vamos conhecer os quartos. O Litani Comfort Inn nos surpreendeu com suas instalações novas e modernas. Os quartos eram bem decorados, com ar-condicionado, frigobar, TV por assinatura e excelente Wi-Fi. E espaçosos, com sala, inclusive uma ampla banheira.
excepcional para uma revigorante noite de sono. Com o sol se pondo, corremos para o restaurante recomendado pelo hotel para o nosso jantar. Acabamos de chegar aqui em Santa Fé do Sul e agora vamos procurar um lugar para jantar. Falaram pra gente que lá na beira do rio tem um restaurante muito bom. No caminho, assistimos a um espetáculo de cores no céu. Santa Fé do Sul é uma estância turística e o restaurante Marina Sabores situava-se à beira do rio Paraná com uma vista incrível do pôr do sol. Foi o local perfeito para encerrarmos o primeiro dia da expedição. Vamos descansar após este dia de longo deslocamento. Amanheceu sem nuvens no céu. Tomamos um delicioso café da manhã preparado com muito capricho pela equipe do hotel. Carregamos as bagagens e aproveitamos o amplo estacionamento do hotel para terminar de adesivar os carros. Partimos para mais um longo dia de deslocamento. Deixaremos Santa Fé do Sul e o estado de São Paulo. Cruzaremos o Mato Grosso do Sul e chegaremos em Jaciara, no Mato Grosso. Serão quase 800 quilômetros para percorrer no dia. Passamos pelo centro da cidade, com a atmosfera pacata e acolhedora. Abastecemos, pois o próximo posto estaria bem distante daqui. Tudo bem? Bom dia. Gasolina comum? Tá jóia. E ele é diesel atrás. Ah, tá. Tá embaixo, mas É lá, vai né? ser Tchau, Santa Fé do Sul, muito obrigada pela recepção. Foi uma cidade ótima, perfeita. Vamos partir para o próximo destino, Jaciara. Que horas são, Márcio? 8h15 agora. Temperatura? 22 graus. Deixando Santa Fé do Sul, já avistamos o rio Paraná e a ponte rodoferroviária por onde ingressaremos no estado do Mato Grosso do Sul. Que lindo! Estamos cruzando o rio Paraná, passando para o estado do Mato Grosso do Sul. É o mesmo rio das Cataratas do Iguaçu, né? Nossa, ele é muito extenso, muito extenso, lindo! Inaugurada em 1998, com 3.800 metros de extensão, é a maior ponte fluvial do país e a primeira construída no Brasil com 2 pavimentos sobrepostos, sendo superior para veículos ou inferior para trens de carga. Ah, que dia bonito! E ao fim da travessia, uma ótima surpresa! Ganhamos 1 hora no dia devido ao fuso horário. O trecho percorrido de manhã era de pista simples e em uma região de intenso calor. 2 horas depois, chegamos em Cacilândia. Não havia postos e lanchonetes na estrada. Em Cacilândia passamos por um grande estabelecimento e entramos para tomar um café. Aqui é um pesqueiro, nosso caminho. Paramos para tomar um café, mas está servindo somente o almoço. Pelo horário ainda não estavam servindo, mas gentilmente nos ofereceram este belo espaço. Foi a oportunidade para estrearmos os novos equipamentos de camping que carregávamos. Após o delicioso café, estávamos prontos para continuar a viagem. Cruzávamos extensas plantações a perder de vista. Da estrada, buzinamos e acenamos para um trem em movimento, que nos cumprimentou de volta. Na
cidade de Costa Rica, avistamos um modesto restaurante que parecia estar aberto. Tá funcionando, Jô? Cotuba, Guaraná. Vamos seguir, pois ainda tínhamos mais de 400 quilômetros para percorrer. Mais um abastecimento. Nas rodovias do dia, o consumo de combustível da Defender a gasolina estava sendo 70% superior que a Defender a diesel. Precisávamos nos manter sempre alertas, pois muitos caminhões realizavam manobras arriscadas. O sol já estava se pondo, as estradas até então sem paisagens relevantes. Subitamente, um cenário com paredões e formações de arenito surgiu diante de nós. Finalmente! Oh! A paisagem começou a mudar, que legal! E nosso caminho continuou por entre os recortes da exuberante Serra da Petrovina. Mais um belo pôr do sol na estrada rumo ao Pantanal. Nossa, ainda bem que a gente não chegou escuro, senão a gente tinha que perder tudo isso. Já havia escurecido. Os carros no sentido contrário nos sinalizavam sobre algum perigo à frente. Fomos surpreendidos por um grande incêndio que chegava na beira da estrada. Passamos com cuidado, mantendo distância do carro da frente e do fogo que invadia a pista. Foi assustador. Gente, olha só, estamos chegando ao nosso destino do dia e fogo, fogo, fogo. Jesus, olha isso aqui, velho. Nossa. Olha só o fogo ali saindo na estrada. Aqui, ó. Meu Deus do céu. Para. Só que louco, meu. Acho que é aventura, hein? Caramba. Uma cidade grande, hein? Por volta das 20 horas, chegamos finalmente em Jaciara, no estado do Mato Grosso. Havia poucas opções de restaurantes, jantamos espetinhos. Segundo dia de deslocamento completado com sucesso. Vamos descansar em nossa pousada do dia, a Rosa dos Ventos. Acompanhe no próximo episódio. Chegaremos ao Pantanal. Atravessaremos a lendária Transpantaneira e suas 120 pontes, onde faremos um verdadeiro safari de 4x4. Ficaremos hospedados em uma luxuosa pousada no interior da reserva. Remaremos por exuberantes corichos repletos de jacarés. E sairemos de lancha em busca das onças pintadas. Não perca este emocionante episódio! Se você gosta da Dakar Overland e quer que continuemos produzindo mais conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você nos ajudará a difundir a cultura Overland para mais pessoas. Se você tiver alguma pergunta sobre o Pantanal ou quiser sugerir um destino para a nossa próxima viagem, deixe nos comentários abaixo. Um abraço e até o próximo vídeo!